Olá a todas, olá a todos. Hoje estudaremos coisa julgada, limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, questão prejudicial e flexibilização. Hoje estou com me orientando Lucas Lombardo de Lima, orientando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Antes de nós analisarmos o tema, precisamos verificar quais são as principais questões que devem ser enfrentadas no exame desses temas. As questões podem ser assim traduzidas. O que se torna imodificável com o trânsito em julgado de uma decisão de mérito? Quem se submete à autoridade da coisa julgada? Decidida uma questão prejudicial, ela pode ser revestida da autoridade da coisa julgada? Qual é o meio típico de impugnação da coisa julgada? Só por meio da ação rescisória se pode infirmar uma decisão de mérito transitada em julgado? A hipótese de estabilização da tutela antecipada antecedente é equivalente à coisa julgada? Em matéria de coisa julgada tributária, qual é a problemática que se revela mais recorrente? No processo coletivo, há peculiaridades que modulam o regime da coisa julgada quanto aos seus limites subjetivos? Vejam que as questões são bem complexas e esperamos enfrentá-las ao longo dessa exposição. Em primeiro lugar, eu acho que temos que partir dessa primeira pergunta para saber o que se torna imodificável com o trânsito em julgado de uma decisão de mérito. O trânsito em julgado é um fenômeno que ocorre no processo que faz com que aquela decisão passe a não ser mais questionável. Isso pode se dar de várias formas, desde a utilização ou esgotamento de todos os recursos cabíveis na legislação processual, como também a sua não utilização, ou ainda, vejam, a sua utilização, mas sem observância dos requisitos próprios ou gerais de admissibilidade dos recursos. Então, todas essas situações, essas diferentes situações, fazem com que essa decisão se torne imodificável. Mas para saber, do ponto de vista interno, o que uma decisão acaba por gerar uma decisão de mérito imodificável, nós temos que saber quais são os limites objetivos da coisa julgada. E os limites objetivos da coisa julgada encerram o conteúdo da decisão de mérito, a respeito do qual não se poderá pretender mutação ou rediscussão, contanto que estejam vinculados ao objeto litigioso. A ideia é mais ou menos se pensar qual é o conteúdo da decisão de mérito. Quando se leva em consideração o conteúdo, esse conteúdo sempre será declaratório, às vezes é meramente declaratório, ou seja, resolve uma crise de certeza na relação jurídica. Outras vezes se refere a uma crise na modificação propriamente dita, e aí a sentença declara o direito à modificação e modifica positiva ou negativamente aquela situação substancial. E, por último, essa sentença de mérito pode declarar a violação de uma regra de direito material com a imposição de uma sanção executiva que abre as portas para a realização de atos práticos e materiais na fase subsequente, que é a fase justamente executiva. Em algumas circunstâncias, essa decisão condenatória pode ser genérica ou ilíquida, e aí será necessária uma outra fase, uma fase de liquidação, destinada à declaração imperativa do quantum debeatur, para então termos a fase subsequente, que é a fase executiva. Importante dizer que há quem coloque ao lado dessa classificação que apresenta 3 espécies, né, que seria uma
classificação ternária, nós temos uma outra que coloca a decisão, as sentenças mandamentais ou decisões mandamentais. E no que elas se diferenciam da condenatória? Vejam, aqui parece-me que a mandamental também é condenatória, mas com um aspecto diferenciador, que é a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas. Hoje em dia não tem muito sentido esse discurso, na medida em que o CPC de 2015 autoriza a imposição de multa periódica nas sentenças de condenação, sejam elas preordenadas ao cumprimento de uma obrigação de entrega de coisa, ou uma obrigação de fazer e não fazer, ou ainda uma obrigação de pagar. Então, na verdade, hoje essa classificação em sentenças mandamentais perdeu um pouco esse sentido, dada a amplitude que se deu a essas medidas coercitivas, tendo uma aplicação não só nas sentenças condenatórias de entrega de coisa e de obrigação de fazer, como também nas obrigações de pagar quantia. Então, os limites objetivos da coisa julgada estão vinculados a esse conteúdo, esse conteúdo que pode ser meramente declaratório, constitutivo ou condenatório. Mas aí nós precisamos saber em que local de uma decisão de mérito, de uma sentença de mérito, estará essa declaração, essa sentença de declaração que em termos gerais, sempre tem declaração. Daí a razão pela qual que Ovenda, ao se referir à sentença de mérito, se utilizava da expressão sentença de declaração, porque toda sentença, como eu disse, de mérito tem declaração. Essa ideia da declaração, constituição e condenação está diretamente relacionada com o pedido deduzido pelo demandante ou pelos demandantes, seja na petição inicial ou na própria contestação, se houver pedido reconvencional. Portanto, todos esses pedidos integram o objeto do processo, o objeto litigioso. E, nesse sentido, nós vamos ter a coisa julgada incidindo sobre esses conteúdos que estarão na parte dispositiva da sentença, ou, se for uma decisão parcial de mérito, estará também na parte final dessa decisão, quando o juiz reconhece, reconhece imperativamente, não é? Ou declara imperativamente uma crise da situação da relação jurídica e declara qual é a relação jurídica existente entre as partes, ou constitui uma situação nova, positiva ou negativamente, por exemplo, uma anulação de contrato, juiz estabelece a desconstituição daquela relação jurídica, por exemplo, numa anulatória de contrato, ou a condenação, como eu disse, quando tem esse efeito declaratório de reconhecer a violação de uma regra de direito material e impor a sanção executiva, que significa a abertura para a realização de atos de agressão patrimonial. Portanto, nós temos sempre essa imutabilidade atingindo esse conteúdo, ou, na linguagem de Lima, esses efeitos. Então, o que se tornaria imodificável ou imutável seriam esses efeitos, na visão de Lima, ou ao conteúdo, na visão de José Carlos Barbosa Moreira, e que se situam na parte dispositiva da sentença. Então, eu poderia dizer que, ordinariamente, não fazem coisa julgada os motivos e a verdade constantes da fundamentação da sentença, a teor do disposto no artigo 504 do CPC. Mas nós vamos ver que, algumas vezes, algumas questões que são prejudiciais ao julgamento da questão principal, ou seja, questões prejudiciais ao julgamento do pedido ou dos pedidos deduzidos pelos demandantes, são
estão presentes, impedem o julgamento da questão principal. Tem que ser decidida antes a questão prejudicial para se ter o julgamento da questão principal ou do pedido. É um pressuposto lógico. Eu não posso ter a condenação em alimentos se não houver a declaração da paternidade. Então, tem uma série de exemplos que eu poderia dar aqui em que nós estamos diante de uma questão prejudicial que deve ser dirimida antes de se solucionar a questão dita principal, que reside justamente no pedido deduzido pelo demandante. Notem que essa ideia de colocar questões prejudiciais, questões incidentais, questões principais, vem da doutrina de Carnelucci, que influencia até hoje a legislação brasileira, presente no Código de Processo Civil de 2015. Então, o que está na fundamentação da sentença ou da decisão de mérito não faz coisa julgada. Mas aí nós temos que ver algumas situações em que a questão prejudicial fará coisa julgada. E ao longo da exposição, nós vamos ver justamente isso. Em que situações a questão prejudicial pode fazer coisa julgada. Então, vamos verificar o que, além ou para além das questões principais, também temos situações em que há autoridade da coisa julgada. E é isso que eu estou a dizer em relação às questões prejudiciais. É também revestida da autoridade da coisa julgada a questão prejudicial decidida no processo de forma expressa e incidental, desde que tenha sido submetida a efetivo contraditório e seja o juízo competente em razão da matéria e da pessoa, consoante o disposto no artigo 503, parágrafo 1º, incisos 1 a 3. Há também um outro requisito, que está no artigo 503, parágrafo 2º, qual seja, se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impedem o aprofundamento da análise da questão prejudicial, então não haverá a formação da coisa julgada em relação à questão prejudicial. Vamos lá, então vamos tentar resumir e recapitular quais seriam esses pressupostos ou esses requisitos para que uma questão prejudicial possa fazer coisa julgada. Primeiro, é intuitivo até, a questão precisa ser prejudicial, ou seja, esse ponto controvertido de fato precisa ser um pressuposto lógico para a deliberação, para a declaração e a decisão da questão principal. Primeiro, que a questão seja prejudicial. Segundo, que a questão seja decidida a partir de um efetivo contraditório. E o que é esse efetivo contraditório? Teria o juiz que avisar as partes dentro daquele dever de cooperação, dever de informação? Teria que avisar que essa é uma questão prejudicial? Teria que avisar o juiz que essa questão sobre essa questão, sobre a decisão dessa questão, fará coisa julgada material? Então, segundo requisito, efetivo contraditório. E aí nós precisamos pensar no que podemos definir como efetivo contraditório. Efetivo contraditório seria avisar, alertar as partes de que estamos diante de uma questão prejudicial. O terceiro requisito é que o juiz seja competente para apreciar a questão prejudicial, para poder ter a declaração principaliter sobre essa questão prejudicial. Por exemplo, um juiz de primeiro grau pode reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei, mas esse juiz de primeiro grau não pode declarar imperativamente a inconstitucionalidade de uma norma.
porque isso está reservado ao Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade estabelecido pela Constituição Federal e pela legislação aplicável. Quarto requisito: não pode ter ocorrido restrições probatórias que acabaram por não permitir o conhecimento a respeito da questão prejudicial, conhecimento apto a decidir com cuidado a questão prejudicial. Então, nós temos esses 4 requisitos que devem ser observados. É também intuitivo que esses problemas surgem não no processo pendente. Os problemas relativos à coisa julgada surgirão no processo subsequente. Muitas vezes as partes e o próprio juiz não está muito preocupado com isso. E esses problemas serão observados no processo subsequente, quando uma das partes invocar a existência de coisa julgada. E é isso que nós precisaremos dirimir, se sobre uma determinada questão prejudicial houve ou não coisa julgada. Se nós esgotarmos assim todos esses requisitos, está clara a autoridade da coisa julgada sobre a questão prejudicial. Mas, se eu interpretar contraditório efetivo sem o dever de prevenção, sem o dever de cooperação do juiz, eu posso ter o contraditório sobre uma questão prejudicial. Juiz, pode ser competente para julgar a matéria, em razão da matéria e da pessoa, e pode não ter havido limitação probatória, pode ter havido um efetivo debate. Vejam como a questão é complexa. Onde que eu vou ter que analisar tudo isso? No outro processo. Houve efetivo debate? Houve contraditório? O juiz era competente em razão da matéria e da pessoa? Competência absoluta, portanto. Então, esses problemas surgirão no processo subsequente. Assim como esses problemas surgem quando se alega, por exemplo, a existência de coisa julgada na rescisória. Vejam que esses problemas são muito mais complexos que nós imaginamos. Às vezes, eu posso ter 2 coisas julgadas. Qual é a coisa julgada que deve prevalecer? A primeira ou a segunda? Como é que ficam essas questões? Então, mesmo nessas situações de colisão de coisa julgada, a doutrina diverge. Alguns entendem que a primeira coisa julgada deve prevalecer, outros dizem que a segunda coisa julgada. Parece-me que seria a primeira, mas eu respeito as demais opiniões. Vejam, então, que esse tema da questão prejudicial comporta inúmeras discussões. E mais ainda, essa sistemática da coisa julgada sobre a questão prejudicial surge no Código de Processo Civil, essa nova sistemática. Porque antes, no Código de 73, era necessário que o demandante pleiteasse claramente que sobre a questão prejudicial viesse a incidir a coisa julgada. Ou seja, precisaria ajuizar a ação declaratória incidental. Mas, em relação à falsidade, incidente de falsidade, na prova documental, vocês vão ver que lá tem uma ação declaratória incidental, inserida no bojo da fase instrutória. Isso ficou nessa alteração legislativa e revisão do Código de 73, porque o Código de 2015 não se limitou apenas a trazer novos institutos, mas também fez digamos, uma revisão do Código de 73. E nessa revisão deixou passar a ação declaratória de prova documental de incidente de falsidade. Vale dizer, aqui sim, uma das partes poderá deduzir esse pedido ou deverá deduzir esse pedido, sem o qual não haverá coisa julgada. Então vejam,
É claro que, ressalvadas as questões prejudiciais expressamente decididas, apenas o dispositivo faz coisa julgada. Esse é o ponto principal. Mas, de acordo com um julgado do STJ, já até antigo, mas que sua ideia permanece, relatado pela então ministra Denise Arruda, existindo contradição entre a motivação e a conclusão do acórdão, prevalece o contido na parte dispositiva do aresto, ou da decisão, ou do acórdão. Então, o que está sendo dito neste julgado? Está sendo dito algo bem simples. Está sendo dito que, se houver a contradição entre motivação e parte dispositiva, prevalece a parte dispositiva. Faz coisa julgada a parte dispositiva, porque sempre fará coisa julgada a parte dispositiva. E sobre a motivação, como eu já observei na leitura do artigo 504 do Código de Processo Civil, os motivos e a verdade constantes da fundamentação da sentença não fazem coisa julgada. Muito bem, vamos avançando ainda, para saber agora, e avançando, não só em relação aos limites objetivos da coisa julgada, porque, no fundo, quando nós estamos a falar aqui de autoridade da coisa julgada, e ela incidir sobre os efeitos ou conteúdo, meramente declaratório, constitutivo ou condenatório, nós estamos a falar sobre os limites objetivos da coisa julgada. Se vocês consultarem o livro de Enrico Túlio Liebmann, Eficácia e Autoridade da Sentença, vocês encontrarão essa ideia sobre os limites objetivos incidindo sobre esses efeitos da sentença, efeitos meramente declaratórios, constitutivos e condenatórios. E Barbosa Moreira, com a ideia de que, muitos anos depois, evidentemente, rechaçando essa posição de Liebmann, ao falar que só incide sobre conteúdo. Eu faço questão de frisar isso para deixar bem claro que eventos futuros podem modificar os efeitos. Portanto, não são os efeitos que são imodificáveis ou imutáveis, mas o conteúdo, porque podem surgir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que venham a atingir esses efeitos que, quando emitida a sentença, eram programados do ato jurídico, sentença. Mas falta nós tratarmos dos efeitos subjetivos. E ao falar de efeitos subjetivos, ou limites subjetivos, nós estamos a pensar quem, afinal de contas, se submete à autoridade da coisa julgada. E esse é um tema de grande discussão, doutrinária. Tem um trabalho do professor José Rogério Cruzitucci sobre o tema. Tem muitos outros escritos sobre o tema, principalmente na doutrina italiana. Tem escritos, todos que estudaram coisa julgada, analisaram essa questão dos limites subjetivos. No fundo, é saber qual é a área de influência da coisa julgada. Que ela é marcada, em termos subjetivos, pela regra de acordo com a qual os terceiros não podem ser prejudicados por um processo do qual não participaram ou não puderam participar. Isso está representado num brocardo jurídico vindo do direito romano, que assim pode ser sintetizado. Res inter alios iudicatas, alis non prejudicare, que é a ideia de que a coisa julgada entre terceiros não pode prejudicar outros. Né? A ideia é essa. Mas é claro que nós precisamos aprofundar esse tema, aprofundar certos temas que são até hoje complexos.
O código, no início, veja, surgiu uma redação em 2009 pela comissão instituída pelo Senado. Havia um dispositivo de que a coisa julgada não poderia beneficiar nem prejudicar terceiros. Isso passou, foi para o Senado. Quando foi para a Câmara, nós observamos que estava equivocado, que a coisa julgada poderia beneficiar terceiros. E aí se fez uma modificação de que não poderia prejudicar terceiros, mas pode beneficiar. E essa, vamos dizer, é a doutrina, é a orientação doutrinária que prevalece. Mas eu vou me aprofundar mais adiante sobre o tema para dizer que isso não é pacífico, que há quem sustente que a coisa julgada pode sim prejudicar terceiros. Mas vamos a um aprofundamento mais simples antes de entrar nessa questão. Primeiro, nós precisamos saber o que é terceiro. Terceiro, em relação ao processo, é aquele que dele não participa, na visão de Atos Guzmão Carneiro, foi ministro do STJ e tem um livro sobre intervenção de terceiros. Então, o sujeito é terceiro enquanto não ingressar no processo. Depois que ele ingressou no processo, ele passa a ser parte, ao menos do ponto de vista processual. É preciso diferenciar o conceito de parte do conceito de parte legítima. Parte legítima já tem outra conceituação. A parte legítima é aquela parte que é titular ativa ou passiva do direito material ou que é titular de situações legitimantes dispostas na própria legislação processual. Por exemplo, o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública na defesa do patrimônio histórico, pode ajuizar uma demanda na defesa do meio ambiente. Então, neste caso, não é o Ministério Público que é, como instituição, titular desse direito, mas todos nós. Poder-se até dizer que o Ministério Público também é titular, mas essa legitimidade é conferida por lei. É a chamada legitimação extraordinária ou substituição processual. Ou ainda, se nós pensarmos em um exemplo que vem do direito romano, a gestão de negócios. O gestor de negócios é um substituto processual daquele a quem realizou atos em prol. Então, isso vem desde o direito romano. São condições legitimantes outorgadas pela lei. Há uma definição do professor Celso Neves sobre legitimidade que diz o seguinte: a legitimidade consiste nada mais, nada menos do que uma relação de adequação entre a parte e o direito e o objeto a ser discutido. Então, seria uma relação de adequação ou proporcionada, sempre proporcionada pelo direito, ou pelo direito material, ou pelo direito processual. Mas vamos pensar ainda em relação a certas situações frequentes que acontecem na vida. Por exemplo, sucessores a título gratuito ou oneroso, sucessores em decorrência da morte, por mortis causa. Esses são terceiros? São evidentemente terceiros enquanto não ingressarem no processo. Mas uma vez feita a sua habilitação no processo, que pode ser feita pelo próprio terceiro, eles passam a ser partes. Vamos imaginar, o sucessor de uma obrigação provavelmente não vai se habilitar. Recebeu o seu quinhão de herança, provavelmente não vai se habilitar. Quem vai habilitá-lo será o credor. Mas pensem se o sucessor for credor. O sucessor normal, é claro que terá interesse na habilitação. Então, ele mesmo se habilitará no processo. De uma maneira muito simples, demonstrará a sua condição de herdeiro. Ou se houver um negócio jurídico em que haja cessão dos direitos, pode haver a sucessão.
se pensarmos um negócio jurídico de cessão de um crédito, fica muito simples aí. Uma sucessão inter vivos. Agora, e se houver uma sucessão de obrigação a quem não tem patrimônio? O credor pode se opor a essa sucessão. E aí, evidentemente, esse sucessor poderá atuar no processo, mas como assistente da parte originária. Então, tudo leva a crer, então, dentro dessa linha, e a partir desse pensamento, que não são terceiros os sucessores, nem tampouco os assistentes, sejam eles simples, sejam eles consorciais. Evidente que a coisa julgada aqui os atingirá de forma diversa, dependendo da assistência simples ou litisconsorcial e dependendo também daquilo que se desenvolveu no processo, já que o assistente não pode discutir a justiça da decisão, mas pode eventualmente questionar se, por exemplo, o assistido atuou em conluio com a parte contrária, no sentido de prejudicar o assistente, pode isso acontecer. Então, tudo isso leva a crer essa ideia aí de que sucessores e assistentes não são terceiros, mas ao ingressar na relação jurídica processual, passam a ser parte. E é isso que eu disse. Assistente litisconsorcial é parte. O assistente simples também é parte, mas esse terceiro não poderá discutir a justiça da decisão, mas poderá discuti-la em outras situações. Nessa que eu acabei de dar, se houver conluio. Vamos avançando um pouquinho mais dentro desse tema, não é? Sobre os terceiros, um pouquinho mais antes de nós avançarmos. Essa questão de se beneficiar ou prejudicar. Quando se estuda limites subjetivos da coisa julgada, quando se deseja um pequeno aprofundamento sobre o tema, há sempre a necessidade de ler essa célebre obra de Enrico Túlio Lima, Eficácia e Autoridade da Sentença, e outros escritos sobre a coisa julgada. E lá, nesses outros escritos, tem um estudo sobre anulação de deliberação assemblear. E lá, Lima diz, olha, os terceiros serão beneficiados pela anulação da deliberação assemblear. E constrói todo um raciocínio no sentido de que a anulação seria benéfica, parte do pressuposto de que a anulação seria benéfica aos acionistas ou sócios que não participaram do processo, no caso, acionistas. Bom, e se a anulação prejudicar alguns terceiros e beneficiar outros? Pode acontecer isso? Pode. Pode. Então, às vezes, a anulação pode ser prejudicial a uma parte dos sócios, dos acionistas. Vamos imaginar, por exemplo, que o acionista majoritário tenha resolvido comprar uma outra empresa e até faz uma reunião a respeito, dizendo, olha, todos ganharão, haverá um pouco aí de diluição, porque eu estou comprando essa empresa aqui, que vai trazer bons negócios para a empresa da qual todos os senhores são sócios. Então, aqui há uma vantagem inconteste aqui de que, embora haja diluição do patrimônio, nós vamos fazer uma fusão, né, de todo o grupo, haverá uma vantagem patrimonial, porque haverá uma valorização da participação dos senhores nesse patrimônio social. No entanto, com essa diluição, alguns acionistas da primeira podem perder direitos políticos, porque tinham mais de 5% e passarão a ter menos. Então, veja que interessante. Para alguns,
essa operação societária é benéfica, pode ser considerada benéfica. Para outros, pode ser considerada prejudicial. Como solucionar isso? Então, vejam, é algo que somente poderá ser verificado a partir de um contraditório efetivo. Veja que problema. Como é que nós vamos considerar anulação? Se a anulação não prejudica terceiros, esse terceiro que viu seus direitos políticos encerrados, não é, extintos, ele pode vir a juízo questionar que essa fusão foi só uma operação para diminuir o poder político do minoritário, impedi-lo de ter acesso às contas, questionando até mesmo esse aumento patrimonial. Mas isso tudo, como é que nós vamos fazer? Vai ter que haver uma cognição, vai ter que verificar se é isso mesmo, se houve aumento patrimonial, porque se houve aumento patrimonial, pouco importa aqui a diluição política, porque o que se revela relevante é justamente a possibilidade de maior ganho para os acionistas. Vejam que paradoxo isso. Mas é apenas para dizer que a parte da doutrina italiana entende que a coisa julgada pode sim prejudicar terceiros, contrapondo esse clássico estudo de Liebman. Mas vamos voltar ainda ao tema que eu já mencionei aqui, para fazer digamos, uma conclusão a respeito do tema da questão prejudicial, para fazer um fechamento dessa primeira parte em relação aos limites objetivos e também um encerramento a respeito dos limites subjetivos no que diz respeito ao processo individual. Então, vamos lá. Em resumo, né, eu poderia dizer aqui que os requisitos devem ser observados para que a coisa julgada possa abarcar o que foi decidido a respeito da questão prejudicial são esses 4. Questão prejudicial, competência para julgamento daquela questão prejudicial em razão da matéria da pessoa, oportunização do contraditório, ausência de limitações probatórias ou limites à cognição. Em relação aos limites subjetivos, essa conclusão majoritária da doutrina, que a coisa julgada pode beneficiar terceiros, mas não pode prejudicar. E essa posição isolada, com uma análise mais detida de casos concretos, que a coisa julgada pode sim prejudicar terceiros em algumas situações. Mas vamos aos exemplos de questões prejudiciais. Eu falei esse exemplo clássico do reconhecimento de paternidade que é prejudicial à condenação em alimentos. Ou eu poderia dizer que a questão sobre a validade do contrato de locação é prejudicial à cobrança dos aluguéis vencidos. Então, é claro que aqui são alguns exemplos, eu poderia dar N exemplos aqui. Inclusive, aqui eu posso ter até questões prejudiciais que já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e eu tenho que considerar como questão prejudicial e o juiz simplesmente não decidirá, mas decidirá no sentido de observar o precedente, que é uma questão prejudicial ao julgamento de, por exemplo, uma condenação a uma determinada exação tributária. Sobre a questão da falsidade documental, que eu já mencionei, apenas vale destacar que isso está no artigo 430, caput, parágrafo único do CPC de 2015, que continua no próprio processo, pode ser objeto de pedido, e aí se aproxima da ação declaratória incidental, mas pode ser trazida, inclusive, de ofício pelo juízo, já que aqui nós teríamos aqui seria uma iniciativa do juiz, mas admitida em lei para evitar futuras discussões a respeito de questões prejudiciais. Então, vejam, tem um resquício aqui da ação declaratória incidental na medida em que a parte pode pedir a declaração
a respeito da decisão de uma questão prejudicial. Mas vocês me perguntariam, mas em outro sistema, a parte não poderia pedir? Pode. Eu teria aqui uma questão prejudicial por via de ação declaratória? Há um pedido. Há um pedido, sem dúvida nenhuma, uma pretensão deduzida. O juiz pode realizar, a partir desse pedido, atividades tendentes a fazer com que essa questão prejudicial realmente seja decidida de forma definitiva e se forme sobre ela a coisa julgada material. Bem, vamos aí problematizando. A questão não é tão simples assim, né, Lucas? Se fosse tão simples assim, estaria fácil, não é? Não sei se você quer fazer alguma consideração até aqui, onde a gente chegou, né? Na matéria tributária tem bastante isso, não? Tem muito, viu, professor? Matéria tributária, inclusive, vai ser objeto de uma pergunta específica um pouco mais para frente, mas retomando um pouco, gostaria de fazer, até emprestando as suas palavras, a relação muito importante entre o pedido e o dispositivo da sentença, né? Que é recoberto pela autoridade da coisa julgada. Queria frisar a expressão de um eixo sistemático que conecta o pedido e o dispositivo da sentença. Sempre importante ter atenção para essa correlação, porque às vezes, e eu mesmo já vi, por exemplo, situações quase teratológicas de uma decisão extra petita, uma decisão extra petita que faz coisa julgada por falta de congruência entre o pedido. Esse problema, e até por ser teratológico, acho que não tem uma previsão tão clara no código de como enfrentá-lo, mas eu diria que é um ponto a se ter muita atenção, né? Tanto pelas partes, a atenção das partes, quanto a atenção do juiz para não extravasar desses limites e não, eventualmente, cobrir com coisa julgada algo que não foi pedido ou menos do que foi pedido, enfim. É interessante isso que você falou, Lucas, porque traz aquela ideia da regra da congruência, também denominada regra da correlação entre o pedido e a sentença, ou a parte dispositiva da sentença, que é uma regra que deve ser observada no processo civil e no processo penal. No processo penal tem alguns temperamentos, no processo civil já é mais rigoroso, porque nós temos a teoria da substanciação, não é? E aí tem que substanciar os fatos, e a coisa julgada tem relação com esses fatos apresentados, embora a ação julgada sobre a verdade dos fatos, como eu disse, mas se exige uma substanciação, inclusive apresentando a qualificação jurídica. No processo penal, já a qualificação jurídica pode ser outra, não é? Então tem uma diferença. Aliás, tem um trabalho muito interessante sobre essa ideia da correlação no processo penal do professor e meu colega da USP, o professor Gustavo Badaró, que eu acho que é a dissertação dele de mestrado publicado. E então vejam que essa ideia que o Lucas está falando tem a ver com essa ideia do julgamento infra ou extra petita ou ultra petita. Mas se o julgamento ultra petita ocorrer, se o julgamento extra petita ocorrer, se o julgamento infra ou citra petita ocorrerem, haverá coisa julgada. E essa solução somente poderá ser feita em razão dessa situação por meio da impugnação da coisa julgada. E aí entra esse tópico aqui, que é qual é o meio típico de impugnação à coisa julgada. Veja, eu não diria aqui, até preciso fazer até uma correção a respeito dessa pergunta, porque
não estamos a falar do meio típico de impugnação à coisa julgada, mas um meio típico de impugnação à sentença que fez coisa julgada. Porque coisa julgada é um predicado que se liga justamente àquela sentença ou àquela decisão de mérito, e aí, se for de mérito, eu tenho a chamada coisa julgada formal e a coisa julgada material. Então, decisões de mérito são aptas a fazer coisa julgada formal e material. Sentenças ou decisões que extingam o processo sem resolução do mérito, só teremos a coisa julgada formal. E apenas para recordar, coisa julgada formal tem efeitos apenas intraprocessuais. Então, para falar do meio típico de impugnação à coisa julgada, nós temos que lembrar sempre que estamos aqui a falar de uma sentença de mérito, de uma decisão de mérito. Ou, no estertor, uma decisão terminativa, mas que impeça a rediscussão, que tem o mesmo efeito de uma coisa julgada material. Então, ordinariamente, a coisa julgada material pode ser desconstituída em hipóteses típicas de cabimento da ação rescisória. Aqui nós não vamos assim fazer uma análise profunda da ação rescisória, apenas fazer algumas considerações no sentido de que, na linha do que defende Pontes de Miranda, a ação rescisória teria um cabimento mais restrito, voltado apenas ao ataque da coisa julgada material, alcançada por um processo que contemplasse todos os seus elementos processuais de existência e todos os seus requisitos de validade. Pressuporia, pois, a existência e a validade do processo, no bojo do qual se formou a decisão de mérito rescindível. Importante destacar que rescindir não é decretar nulidade, nem tampouco anular. É partir até embaixo, é cindir, é desconstituir. Então, vejam que quando nós pensamos em meio típico de impugnação à coisa julgada, e ao nos referirmos à ação rescisória, nós estamos a falar que a ação rescisória é uma ação típica, na medida em que se estabelece nos incisos do artigo 966 do CPC as hipóteses em que uma sentença pode ser rescindida. Vejam, então, se eu afirmo que o direito de ação não é típico, ou seja, o que importa é um pedido deduzido, bem deduzido numa petição inicial, eu poderia dizer, em termos gerais, que o direito ou poder de ação não é típico. Mas quando eu penso na rescisão de uma decisão, estou a pensar que, em relação à rescisão de uma decisão, há uma ação típica. E essa ação típica é aquela ditada pelo ordenamento e que diz respeito justamente à ação rescisória. E essa disciplina, como eu disse, está no artigo 966 do Código de Processo Civil. As hipóteses, então, são analisadas em números clausos, ou seja, hipóteses taxativas. Então, vamos a elas. Inciso 1. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2. For proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. 4. Ofender a coisa julgada. 5. Violar manifestamente norma jurídica, que é muito mais amplo que lei, não é? 6.
for fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8. For fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. Bom, vejam, essas hipóteses são restritas, mas eu poderia afirmar que existem vícios que podem ser discutidos em outras ações, aquilo que parte da doutrina chama de vícios ultra-rescisórios, ou eu tenho outros, digamos assim, meios atípicos para se rescindir ou se desconsiderar uma coisa julgada. E aí vem esta pergunta: só por meio da ação rescisória se pode infirmar uma decisão de mérito transitada em julgado? Não. Há outros meios atípicos pelos quais se pode flexibilizar a coisa julgada material. Ou eu diria, rescindir a coisa julgada. Ou, digamos, desconsiderá-la para quem não entende que não há nesses meios atípicos um caráter desconstitutivo. Porque se desconstituir se aproxima de rescindir, então eu poderia dizer que nesses meios atípicos também há rescisão. Vamos ao primeiro exemplo, ação anulatória. Em que situações ela ocorre? Vamos ver também. Segundo, a querela nullitatis insanabilis. Terceira, a impugnação ao cumprimento de sentença por inexequibilidade ou inexigibilidade do título fundado em norma ou interpretação que viole a Constituição, segundo decisão que já havia sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam, temos esses 3 exemplos, vamos falar um pouco sobre eles, Lucas, porque vale a pena aqui a gente esgotar um pouco esse tema dentro de uma análise ainda que superficial. O que seria essa ação anulatória? Existem decisões de mérito que são tidas decisões, digamos assim, por equiparação, não é? Então, vamos imaginar o seguinte: a sentença de mérito clássica é a sentença que aprecia o pedido deduzido pelo autor, ou aprecia os pedidos dos demandantes. Se incidir alguma das hipóteses do 966, seria o caso de ação rescisória. Tem outra hipótese. Sentença que reconhece prescrição. Prescrição e atinge a exigibilidade do direito material. Ou a decadência, que atinge o próprio direito material. Para se desconstituir essa sentença de mérito, a via jurisdicional adequada e típica é a ação rescisória. Mas e nas outras situações que estão lá previstas no artigo 487 do CPC? Quando, por exemplo, o juiz homologa o reconhecimento jurídico do pedido, ou quando o juiz homologa a renúncia a um direito, ou ainda, situação mais comum, quando o juiz homologa uma transação. Vejam, aqui é preciso fazer 2 distinções. Se a desconstituição for voltada para a decisão que homologou, que é um ato, digamos assim, puramente, embora decisório, de caráter delibativo, porque é um juízo de delibação, o juiz, quando homologa um acordo, primeiro ele dá graças a Deus por estar se livrando de um processo.
Mas será que ele examina todo o acordo, o que foi escrito, ou ele homologa? Ele faz um juízo ali fundo sobre a respeito do que foi transacionado? Não. Até porque a transação pode abarcar questões mais amplas que estavam no processo. É um acordo de vontades. Então, o juiz vai fazer o quê? Ele vai analisar se as partes são capazes, se o objeto é lícito, vai verificar se não há forma de defesa em lei, forma prescrita e não defesa em lei. Vai verificar aqueles requisitos dos atos jurídicos em geral, constantes do artigo 104 do Código Civil e no Código de 16, no artigo 82. E aí, se eu quiser desconstituir o próprio ato, a partir de um vício de manifestação de vontade, por exemplo, nesse caso, tem espaço a ação anulatória. E será uma ação ajuizada em primeiro grau de jurisdição, ao contrário da ação rescisória, que é sempre ajuizada perante um órgão colegiado. Então, preciso fazer essa observação. Vamos ao outro exemplo, ação de querela nullitatis insanabilis. No que consistiria ela? Origem, como podem se observar facilmente, como se pode observar facilmente pela expressão, vem do direito romano. E o exemplo mais claro da ação de querela nullitatis insanabilis é quando há inexistência de citação, vício de citação. O vício ou inexistência de citação pode ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no artigo 520, 25, 525 do CPC, ou ainda em embargos à execução contra a Fazenda Pública, no artigo 535. Então, se atinge aqui a desconstituição do título executivo judicial, da própria sentença de mérito que se formou num processo que correu à revelia, onde não houve citação, onde a citação foi inválida e não se implementou o contraditório. Há um acordo antigo relatado pelo famoso ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, da década de 80, onde ele faz uma comparação, não diria, faz um estudo, ele era professor, lecionava direito romano, um estudo da presença da ação de querela nullitatis insanabilis no sistema jurídico brasileiro até hoje. Passada a rescisória, passado o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, ou passado o prazo para oposição de embargos à execução contra a Fazenda Pública, pode-se mover uma ação fundada em querela nullitatis insanabilis por vício ou inexistência de citação? Pode, porque essa ação é tida como imprescritível, dada a gravidade do que nela contém. A grande questão é saber, bom, e a ação de querela nullitatis insanabilis só pode ter essa causa de pedir, nulidade ou inexistência de citação no processo na fase de conhecimento anterior, ou num processo condenatório anterior? Essa é uma questão ainda que não ficou muito assim assentada na doutrina. Há quem sustente, por exemplo, naquele livro Nulidades do Processo Penal, da professorada Pellegrini Grinover, do professor Antônio Magalhães Gomes, do professor Antônio Scarance Fernandes, entende-se que no caso de incompetência constitucional seria possível se mover uma ação de querela nullitatis insanabilis. Essa não é uma posição uníssona da doutrina, mas teríamos aqui uma outra hipótese de querela nullitatis insanabilis. Há quem diga que
ação voltada para se desconstituir a coisa julgada inconstitucional, ou ação voltada para a relativização da coisa julgada, ou, no meu modo de ver, seria mais adequado, a ação visando a desconstituição de uma sentença ou de um acórdão portador de uma inconstitucionalidade, seria uma ação de querela nullitatis insanabilis. Veja que interessante. Então, no caso de lesão ao erário, essa ação seria imprescritível, né? Então seria passível de propositura a qualquer tempo, sem a restrição do prazo para ação rescisória. E aí nós estaríamos fortemente ampliando as hipóteses de ação fundada em querela nullitatis insanabilis. Bem, isso demandaria até uma aula a respeito. Mas vamos ao terceiro exemplo aqui, pelo qual a decisão de mérito pode ser desconstituída. Na impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade ou inexecuibilidade do título, fundada em norma ou interpretação que viole a Constituição, segundo decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E essa decisão, atenção, pode ser em controle concentrado ou em controle difuso. Se o Supremo reconheceu que uma norma é inconstitucional, este acordo, ainda que em recurso extraordinário, pode ser utilizado em impugnação ao cumprimento de sentença para se desconstituir a coisa julgada. Veja, eu acho que tem uma razão de ser, porque hoje, quando se analisa um recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, há um exame rigoroso da sua admissibilidade a partir da repercussão geral. Ou seja, há uma repercussão geral, há uma relevância que transcende o caso concreto. E essa transcendência faz com que tenhamos aqui um precedente que deve ser observado pelos órgãos jurisdicionais. E não só deve ser observado, como pode ser aduzido em ação rescisória, porque há também a possibilidade de ação rescisória fundada em precedente. Essa é uma novidade do Código, que está lá nos parágrafos. Eu só li os incisos, mas está lá no parágrafo. Aliás, tem um trabalho do Helder, que eu examinei na PUC, preciso me lembrar o sobrenome dele, o Helder Santos, que é um trabalho muito interessante sobre ação rescisória fundada em precedente. Então, pode acontecer isso. E, além disso, a impugnação ao cumprimento de sentença com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso. Então, vejam que as hipóteses aqui são bem amplas, não é? Isso até se ampliou o prazo para rescisória em algumas hipóteses, no prazo de nova prova, não é? Se ampliou para um prazo maior. E, além disso, eu poderia dizer até aqui que não só na prova nova, nos precedentes, nós temos aqui novidades muito importantes no que concerne a possibilidade de rescisão das decisões, uma abertura maior para a ação rescisória. Até nessa ideia de celeridade do processo, às vezes se impõe a necessidade de uma abertura maior para a rescisória. Porque, no fundo, nós estamos falando de algo extremamente grave. Uma sentença ou acórdão de mérito portador de um vício muito importante, muito grave. Então, eu vejo, assim, ao longo dos anos da experiência na atuação jurisdicional, eu vejo que há uma tendência à ampliação da rescisória, uma gradativa tendência, já que até alguns juízos de mérito, muitos, até nos órgãos colegiados, ocorrem por decisões monocráticas. E há um crescente desafio, não é, que nós temos de uma perda gradativa da colegialidade. Muitas decisões monocráticas
que são referendadas por órgãos colegiados sem muito debate, dada a imensa quantidade de recursos. Então, essa é uma observação necessária, importante de ser feita. Mas vamos avançar ainda mais porque o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a chamada estabilização da tutela antecipada antecedente. E aí a grande discussão é saber se a hipótese de estabilização da tutela antecipada antecedente é equivalente à coisa julgada. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é a tutela antecipada antecedente. A tutela antecipada antecedente, uma tutela provisória, concedida antecipadamente perante uma demanda proposta que objetiva apenas essa tutela antecipada. Seria, digamos, uma preparatória, uma ação preparatória para um futuro pedido para que se declare imperativamente aquela tutela, aquela decisão que acabou por conceder a tutela antecipada. E ela é antecedente porque não havia processo cognitivo anterior. E o Código de Processo Civil estabelece que a estabilização somente pode ocorrer na tutela antecipada antecedente, embora, a meu ver, na tutela antecipada incidental também poderíamos cogitar da estabilização, porque ontologicamente não há diferença entre elas. Já sustentei isso por escrito, podem verificar lá no meu Lattes, tem artigos a respeito. Então a grande questão aqui é saber que estabilização é essa? Essa estabilização é coisa julgada? Essa estabilização é preclusão? Ou essa estabilização é um tertium generis? Primeiro, a técnica da estabilização vem do direito francês, do ordenamento belga, luxemburguês, que lá há o sistema de référé, lá há a possibilidade de estabilização dessas decisões que, no início, têm um caráter provisório, mas têm o condão de obter a estabilização. Então, se introduziu isso no Código de Processo Civil. Houve estudos antigos a respeito, numa tentativa de se inserir isso no CPC de 73. Eu me lembro da professora Ada defendendo muito essa técnica, a introdução dessa técnica no Código de Processo Civil, de 73, e no Código de 2015 veio essa novidade, inclusive cheguei a fazer junto com o professor Carmona, professor Scarpinella Bueno, e professora Luísio Mendes e professora Ada, e um substitutivo ao CPC, colocando assim uma ampliação da estabilização da tutela provisória para também atingir a tutela antecipada incidental, não apenas incidente. Mas os leges sabemos e, com certeza, a estabilização ocorre na tutela antecipada antecedente. Aquela situação muito comum de se pedir um medicamento de urgência e se concede aquele medicamento, se exauriu, não há razão para a continuação do processo, nem a parte contrária quer, e se estabiliza aquela decisão concedida em caráter provisório. Até porque, em muitas situações, não há como se reverter o estado jurídico anterior, não há como se determinar o status quo ante. Aí vocês perguntariam, puxa, mas a tutela provisória não tem por característica a provisoriedade? Aí nós temos que pensar no conceito de provisoriedade. A provisoriedade não está ligada aos efeitos. A provisoriedade está ligada à possibilidade de alteração dessa decisão, não dos efeitos. Então, por quê? Em qualquer juízo de tutela provisória, em qualquer ordenamento jurídico, o juiz faz um juízo de balanço dos interesses que estão em jogo. Ou, de acordo com o Código de Processo Civil português, o juiz tem que verificar
a proporcionalidade da providência. No sistema inglês, no sistema da Common Law, se fala balance of interests, balanço dos interesses, ou balanço dos interesses que estão em jogo, não é? E aqui no Brasil, nós poderíamos traduzir isso num periculum in mora reverso, não é? Qual é o valor que merece ser tutelado, a vida ou o fornecimento do medicamento? Então, vejam, tem um juízo de ponderação aqui, no resto da dúvida. Então, nós temos a possibilidade de tutelas provisórias que tenham efeitos permanentes. Essa irreversibilidade não está ligada aos efeitos da decisão. Podemos ter tutela provisória com efeitos definitivos. Devem ser exceção, mas isso ocorre. Então, a técnica da estabilização da tutela provisória comporta duas fases de gradativa estabilidade. Vamos ver que estabilidade é essa. Com a primeira estabilização da tutela provisória, opera-se a chamada preclusão pro iudicato, uma preclusão com força de coisa julgada. Aliás, há um estudo de Eduardo Garbagnati, de 1947, professor da Universidade Católica de Milão, sobre a preclusão pro iudicato. Está publicado na revista de Direito Processual Italiano. E lá ele defende a preclusão pro iudicato da decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial, em virtude da não oposição dos embargos ao mandado, fazendo uma tradução brasileira, porque lá se chama oposição, ou ainda quando não se faz resistência na ordem de despejo, proferida início litis. Então, são desses dois exemplos dados por Garbagnati. Seria uma preclusão, uma perda da faculdade processual com força de coisa julgada. Então, essa seria a primeira estabilização decorrente da hipótese de estabilização da tutela antecipada. Mas é preciso fazer uma observação, que eu já deixei, de certa maneira, clara aqui. Embora o resultado prático dessa preclusão seja semelhante à autoridade e eficácia da coisa julgada, está longe de ser unânime a afirmação de que são institutos equivalentes. Uma coisa é a preclusão pro iudicato, outra coisa é a coisa julgada propriamente dita. A preclusão pro iudicato seria um fenômeno, digamos assim, colateral à coisa julgada. E que tem essa possibilidade aí de ter o efeito da coisa julgada. Decorridos 2 anos da extinção do processo que concedeu a tutela antecipada antecedente, se nenhuma das partes houver inaugurado o processo de cognição exauriente, torna-se inafastável a estabilidade dos efeitos daquela decisão. Então, há a possibilidade aqui de que nós temos uma estabilização dessa tutela. Ah, professor, eu poderia ajuizar depois uma rescisória? Ou seja, estabilizou, não se propôs aquela ação autônoma para desconstituir a tutela provisória de caráter antecedente. Eu poderia propor uma rescisória nos 2 anos subsequentes? Não. Porque se forma, na verdade, uma estabilização e não uma coisa julgada. E aí há a necessidade de se fazer a leitura do parágrafo 6º do artigo 304 do CPC. Poderia ler esse artigo, Lucas, por gentileza? Vamos lá. Opa, por favor, professor. Então, artigo 304, parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Não fará coisa julgada. Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Aqui nós temos uma ação de conhecimento ajuizada no mesmo grau hierárquico no qual foi proferida a tutela provisória e com finalidade de se afastar essa estabilidade.
É uma ação própria, não é uma rescisória na qual se ajuiza sempre perante um órgão colegiado. Se ajuiza essa ação em primeiro grau. E como é que esse conteúdo provisório, esse provimento provisório, adquire uma definitividade e uma incontrovertibilidade? É preciso dizer que o conteúdo do provimento antecipatório de urgência, estabilizado, pode adquirir essa particular definitividade e uma incontrovertibilidade processual similar do ponto de vista da indiscutibilidade, mas que não é idêntica com a preclusão máxima da coisa julgada em sentido próprio. Essa é a observação de Giovanni Bonato no interessante estudo intitulado A Estabilização da Tutela de Urgência. Essa incontrovertibilidade se resumiria à função negativa da coisa julgada, a imutabilidade, não lhe aproveitando, portanto, a função positiva da coisa julgada, que seria a indiscutibilidade. É possível haver a discussão, embora seja imutável. E aqui é preciso dizer aqui que essa diferença entre eficácia negativa e eficácia positiva da coisa julgada. Ela tem a eficácia negativa, que é o dever de as partes respeitarem isso. Mas não é por isso que ela não possa ser discutida em outra relação jurídica. Interessante isso, e esse tema merece um profundo estudo para sabermos quais os limites dessa estabilização. Vamos ver agora um tema aí que já foi aventado por nós aqui, por mim e pelo Lucas, em relação à matéria à coisa julgada em matéria tributária. Em matéria de coisa julgada tributária, qual problemática se revela mais recorrente? Há essa questão da defesa da limitação temporal da coisa julgada. Você poderia explicar um pouco para nós essa ideia, Lucas? Professor, desculpe. Professor, pois é, me parece que a problemática mais recorrente na seara tributária, que diz respeito ao Instituto da Coisa Julgada, seria realmente a tese da limitação temporal, né? Segundo a qual a coisa julgada se teria um limite de tempo, né, por óbvio, a partir do qual, expirado essas condições temporais, ela já não teria mais força, né? Não teria mais, deixaria de ter autoridade, ou seja, a depender também da concepção de coisas julgadas, são os efeitos que se tornam imutáveis, ou se é o conteúdo do elemento declaratório da decisão de mérito, que se tornaria imutável e indiscutível, você o teria fragilizado com o passar do tempo, e mais do que o tempo, né? E essa é uma das grandes críticas. Não seria necessariamente o passar do tempo por si só que fragilizaria a coisa julgada, revestida nessas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, continuado, sucessivo. Seriam sim circunstâncias, né, que mudaram ao longo do tempo. E aí a crítica é, se as circunstâncias mudaram, a causa de pedir também correlata também teria mudado, e por isso já não haveria mais que se falar em coisa julgada, embora ela existisse sim, continue existindo para as causas de pedir anteriores. E isso é muito comum nas relações tributárias, por isso que o tema é tão recorrente, porque, como se sabe, as obrigações tributárias elas se renovam a cada período de tempo. Há uma imensidão de exemplos de tributos que têm o fato gerador continuado, por exemplo, como o IPTU. O IPTU, a cada ano,
você terá contra si, proprietário de um imóvel e preenchidos os requisitos, terá contra si lançado um crédito tributário. E aí, nesse ponto, é apropriado mencionar que a súmula 239 do STF traz esse tema, e ela é muito discutida. Ela diz o seguinte, e também ela traz muita confusão consigo, porque ela é também muito antiga, ela é da década de 60, professor, década de 60. Ela diz que se declarado indevido um tributo, né, essa decisão de mérito, depois de transitado em julgado, não fará coisa de julgada material, em relação a atos posteriores, em relação a fatos geradores posteriores, portanto, aquele tributo ou imposto, melhor dizendo, declarado indevido. Então, ele confere, né, mais do que, um pouco mais talvez, do que uma cláusula rebus sic stantibus à coisa julgada tributária. Interessante. E vale a pena aqui nós fazermos a leitura, né, Lucas, até, embora essa súmula seja da década de 60 do século passado, nós vamos ver que o tema, volta e meia, bate lá no STJ, não é? E vale a pena aqui a leitura dos embargos de declaração nos embargos de divergência em recurso especial número 841.818 do DF, cuja relatoria coube ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Então, você poderia ler os pontos aí que foram destacados, que é interessante a gente colocar em discussão aqui? Claro, professor. E esse julgado ele é interessante porque ele também traz a questão da constitucionalidade, né? do vício constitucional em tensão com o valor da coisa julgada. Então, vamos lá. É um trecho extraído da ementa desse julgado, que diz assim, a partir do seu item 2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente, sem a necessidade de sua rescisão ou de sua anulação, se lhe sobrevém decisão adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até então. A partir desse pronunciamento, o tributo pode ser exigido. Aplica-se, por similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar a supremacia das decisões do STF, quando contrapostas a pronunciamentos das instâncias judiciais anteriores. E, na sequência, no item 3, o Instituto da Coisa Julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema normativo, artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna, mas é imperioso ajustar os seus efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata da relação obrigacional que se distende no tempo, qual a exigência da contribuição sobre o lucro líquido, da Lei 7.689 de 88, dado seu trato sucessivo, e sobre o qual o STF expendeu interpretação definitiva. Vejo que esse caso aqui ele tá fazendo uma menção a uma decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal que acaba afetando, né? Digamos assim, tendo uma eficácia ex nunc, acaba, em certa medida, modulando aqui, jogando só para esses efeitos para o futuro, né? E essa questão que o Lucas também falou do exercício tributário também, que a coisa julgada só atingiria aquele exercício tributário e não os subsequentes. A grande questão que eu já vi acontecer, né, Lucas, só para deixar claro aqui, eu já tive em análise decisões que tinham feito coisa julgada em matéria tributária, deixando
claro que era para exercícios futuros, né? Então, isso aí Principalmente em imunidade, né, professor? Alguma imunidade, imunidade, imunidade. né? Imunidade, por exemplo, de filantrópicas, declarou que imune, né? Então, Uhum. se a entidade atende aqueles requisitos, né? Vamos pensar um hospital, né? Então, não vai precisar ajuizar em cada exercício uma declaração de imunidade, seria uma loucura, né? Então, mas a grande questão é que esse exemplo é claro. Agora, nos casos de trato sucessivo, poderia o juiz declarar? Como é que fica a coisa julgada nesses casos, né? Teria que ser desconstituída se eventualmente houvesse uma declaração na parte dispositiva, deixando bem claro que essa decisão se refere a exercícios posteriores. Então, isso aí já gera extrema discussão. Aí o poder público fala, não, essa coisa julgada não é inconstitucional, não vale, não é? Mas aí você precisaria ajuizar uma demanda, não ajuizou, né? Então tem toda uma discussão aí em torno dessas situações que não são tão difíceis de acontecer, né? Mas um tema que foi tratado aqui na decisão é a questão do trato sucessivo, né? Que tem a ver muito com uma relação jurídica continuativa, que aí parte para outra pergunta, que se a coisa julgada pode ser excepcionada ao tratar de relações jurídicas continuativas. E aqui a ideia é que se trata de simples aplicação dos limites objetivos da coisa julgada. Não se trata propriamente de uma exceção de coisa julgada. E aí, se essas decisões se refletem, se estão ligadas à ideia já constante desse julgado lido pelo Lucas, a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. E é claro que aí nós poderíamos falar das decisões de alimentos, não é? A situação mudou, se alterou, a condição do alimentando, a necessidade do alimento, condição e necessidade do alimentando, a condição e condição do alimentante, tudo isso tem que ser sopesado, né, de acordo com as circunstâncias fáticas do momento, e pode dar ensejo a uma nova propositura de demanda. Se nós fôssemos levar a ferro e fogo, uma revisional de alimentos seria de alimentos decretados por sentença não seria admitida. E não, porque é uma obrigação de trato continuado. Então, tem até o artigo 505 do CPC, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído pela sentença. Então, isso é muito claro, não é? E que a coisa julgada tem que ser vista de forma diferente, a partir da cláusula rebus sic stantibus, de acordo com as modificações supervenientes. Agora, precisamos entrar num tema, assim, evidentemente que aqui será uma análise bem en passant, a respeito da coisa julgada no processo coletivo. Se há peculiaridades que modulam o regime da coisa julgada quanto aos seus limites subjetivos. E aqui vale a pena lembrar as lições da professorada Pellegrini Grinover no trabalho Mandado de Segurança Coletivo. Então, primeiro, a própria configuração das ações ideológicas em que o bem a ser tutelado pertence a uma coletividade de pessoas exige, pelo menos até certo ponto, a extensão da coisa julgada outra partes. Mas, de outro lado, a limitação da coisa julgada às partes é princípio inerente ao contraditório e à defesa, na medida em que o terceiro, juridicamente prejudicado, deve poder opor-se à sentença desfavorável proferida inter alios, exatamente porque não participou da relação jurídico-processual. Então, aqui, a coisa julgada, desde aquela ideia, a coisa julgada pode beneficiar, mas não pode prejudicar. E no caso de processo coletivo, nós estamos aqui a tutelar o bem jurídico coletivo. E aí
é um bem que atinge várias pessoas. E daí essa ideia de eficácia ultra partes, ou de não haver uma limitação da coisa julgada às partes litigantes. Então, haveria uma eficácia inter alios, desde que favorecesse terceiros. Mas, além disso, precisamos ver também outros aspectos. Em linhas gerais, há potencial de expansão da eficácia subjetiva da coisa julgada, ultrapartes, além das partes, ou erga omnes, atingindo todos, não é? Então, beneficiando todos, quando, por exemplo, se retira uma propaganda enganosa, não é? Aquelas situações bem claras, não é? Em que há ou se retira um determinado medicamento prejudicial à saúde, não é? Então, isso é uma eficácia positiva erga omnes. Mas há também a questão da prova insuficiente, que também traz uma outra categoria de coisas julgadas. Se o direito for difuso ou coletivo em sentido estrito, uma vez julgado improcedente o pedido, o réu poderá opor exceção à coisa julgada se o direito à prova houver sido adequadamente exercido pelo autor da primeira ação coletiva, segundo eventum probationis. Já os substituídos, cujos direitos foram defendidos em juízo pelo autor, poderão se beneficiar da coisa julgada se o julgamento lhes for favorável, ou seja, de procedência secundum eventum litis. Se houver procedência e for benéfica, evidentemente, os terceiros podem se beneficiar. Então, aqui é secundum eventum litis. Questão aqui, pode acontecer aqui, nos casos de improcedência por falta de provas, aqui a ideia da coisa julgada secundum eventum probationis, pode ser ajuizada outra demanda, né? E no caso da tutela jurisdicional coletiva não há limitação para isso, coisa que há no processo individual. Inclusive, há uma limitação estabelecida pela ação rescisória, né? Então, a ação rescisória com base no fato novo, com nova descoberta. Já na ação coletiva, não. E aqui, evidentemente, que está a se falar de direito difuso ou coletivo. No caso de direito individual homogêneo, que pertence a uma determinada coletividade identificável, ou já identificada, se o direito for individual homogêneo, a eficácia tende a ser erga omnes em caso de procedência. Em caso de improcedência, o indivíduo poderá ajuizar outra ação, pleiteando aquele mesmo direito, desde que não tenha ingressado no processo coletivo como litisconsorte. Então, aqui, é aquela ideia de que a coisa julgada não pode atingir quem não participou do processo, mas se ele tiver participado, sim, ele não poderá se opor. Então, eficácia erga omnes no caso de procedência, no caso de decisão favorável. Nos casos de improcedência, aqui, independentemente de ter havido aí nova descoberta ou não, o indivíduo pode ingressar com demanda individual, rediscutindo toda a matéria. Então, outra disciplina aqui interessante, bem típica aqui da tutela jurisdicional dos direitos ou interesses individuais homogêneos. Outra questão que em breve será julgada pelo Supremo Tribunal Federal é o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347/85, que estabelece limitações territoriais formadas pela jurisdição do órgão prolator da decisão. Isso tem sido muito criticado, não é? Principalmente quando temos ações coletivas de âmbito nacional. E como é que fica? Então, vamos imaginar um juiz estadual, aquela decisão só tem efeitos naquele estado. Isso tem sido objeto de discussão e o Supremo, em breve espaço de tempo, deverá enfrentar essa questão. O Instituto Brasileiro de Direito Processual, do qual eu sou presidente, apresentará uma manifestação nesse caso, contrária a essa interpretação do artigo 16.
dizendo que sim, quer dizer, que a ação coletiva pode ter efeitos para além das limitações territoriais conformadas pela jurisdição do órgão prolator da decisão. Outro aspecto importante que também representa, em certa medida, uma limitação é o da legitimidade, quando se fala da defesa por associações. E o legitimado, representado, deve ser filiado à associação na data do ajuizamento da ação coletiva, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 573.232, 573.232. Essa é uma outra questão muito polêmica, né, sobre a qual a doutrina não concorda, né? Então, o representado, para ser beneficiado, tinha que ser associado. Caso contrário, tem que se ajuizar outra ação coletiva nominando o sujeito, né? Então, essa grande questão se exigir a nominação dos integrantes de uma associação, isso também enfraquece sobremaneira as ações coletivas, né? Isso acaba jogando muito para o Ministério Público. Em outros países não há o Ministério Público, digamos assim, exercendo essa atividade que representa até digamos assim, um cuidado excessivo do Estado e que até demove a sociedade a se organizar. Isso deixa as coisas mais cômodas, não é? Então, com essa interpretação do Supremo, se restringe ainda mais a organização social no sentido de defesa dos seus direitos, jogando grande parte dessa incumbência, não é, ao Ministério Público, seja ele estadual, federal, do trabalho, não é? Há também a Defensoria Pública, que também tem legitimidade para ajuizar ações coletivas, mas, de qualquer maneira, era importante que se criassem condições legitimantes a fim de beneficiar determinadas entidades que tenham representatividade e que não se exigisse a assinatura de cada membro, não é? Então, veja só, se o sujeito não estava lá, tem que provar que ele não estava, ele tem que provar que estava para ser beneficiado. Então, já começa a haver uma dificuldade na própria execução da decisão coletiva. Isso é um problema muito delicado e precisamos ver o que efetivamente desejamos. Se desejamos um processo forte, um processo coletivo forte e que tenha o condão de propiciar decisões para uma coletividade efetiva e não ser apenas uma promessa, não é? Então, essas limitações a condições legitimantes passam a ser problemáticas. Outra questão que ainda não tem no Brasil é a conversão das demandas individuais em coletivas. Espero que em breve tenhamos uma alteração legislativa para se permitir que ações individuais que tenham uma pretensão coletiva possam gerar a propositura de uma demanda coletiva. O que tem no Código de Processo Civil, e isso é positivo, se o juiz verificar que o pedido deduzido pelo autor tem a possibilidade de ter essa capacidade de ser ajuizada uma ação coletiva, ou seja, tem aptidão de viabilizar um pedido numa ação coletiva, o juiz pode oficiar os órgãos do Ministério Público para as providências e a Defensoria para as providências cabíveis, ou seja, a verificação sobre o cabimento ou não de uma ação coletiva. Vejo que o tema é muito amplo, tentamos aqui, na medida do possível, fazer um levantamento mais fiel possível sobre todos esses aspectos que dizem respeito aos limites objetivos da coisa julgada, os limites subjetivos e a coisa julgada das questões prejudiciais. Quero aqui agradecer o Lucas, muito obrigado pela participação, passo a palavra a ele para suas considerações finais.
Muito obrigado, Lucas. Professor, eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo essas lições e testando um pouquinho dos meus conhecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, Lucas, e desejamos a todos aí bons estudos.